A Local Mais faz a diferença, porque você é exigente e quer o melhor. Então fique ligado, porque aqui somos mais, muito Programa Fala mais. Sério. Entrevistas e um bate-papo bem descontraído com Daltro Giovanni Zapata. Olá pessoal, boa tarde, mais um programa Fala Sério, né? Hoje aqui em Cachoeirinha, peraí que eu não botei minha câmera aqui, só um pouquinho, ao vivo é assim, vamos lá. Cachoeirinha, 11 de fevereiro de 2020, e aqui são 18 horas, temperatura lá fora estava bem quentinho, lá estava lá perto dos seus 30 graus. Hoje nós vamos conversar com a Daiane Justo, terapeuta familiar, palestrante, conferista. Tá? Nós vamos ter um assunto bem forte, bem delicado. Nós vamos conversar sobre abuso sexual. Tá? E eu pediria para vocês que, se pudessem, compartilhar o máximo possível nas suas redes, nos seus grupos. Isso é um assunto de extrema importância que a gente precisa hoje levantar. Hoje nós vamos conversar aqui. Antes, se tu precisar fazer alguma pergunta, manda para o nosso WhatsApp lá, 992-016-620, ou para os nossos canais, né, do Instagram, do Facebook, está nos assistindo na live aí, tá? Ou está no localmais.net. Lembrando que quem entrar no site localmais.net, a gente está transmitindo em rede para Cidreira também, para Cachoeirinha e para Cidreira, tá? Mandar um abraço lá para o Ivens Abreu, pessoal lá de Cidreira lá, tá? Não baixou o aplicativo? Entra na Play Store, baixa o aplicativo, ele é menor que uma foto, tira uma foto tua velha e coloca lá no teu celular, lá o aplicativo da rádio, tu pode ouvir ela em qualquer lugar ali, em qualquer ponto, basta só ter um pouquinho de internet ali. Mandar um abraço para os nossos apoiadores, né? Banco de Sangue Virtual, entra lá no site, lá bancodesanguevirtual.com.br, te cadastra, tu pode ajudar uma vida, tu pode salvar uma vida. Só precisa fazer o cadastro lá, que é simples, nome, telefone, o e-mail. Quando o hospital precisar de sangue, ele vai te mandar um e-mail e aí tu vai lá, tu consegue ajudar uma vida lá, porque doar sangue é rápido e não dói. IG Express, para tu fazer a tua entrega rápida, né, para o teu cliente, chama o pessoal da IG Express lá, o pessoal capacitado, faz as entregas rápidas aqui na cidade, região metropolitana. Precisa fazer uma uma coleta segura ali, né? Aquele vaso, aquele de extremo valor da tua família lá, pega e entrega uma pessoa, para uma empresa qualificada, né? Aquela peça de valor sentimental, de valor monetário expressivo, entrega para quem tem cuidado mesmo. BR Quality, deixar tua empresa sempre bem divulgada, entra lá, brquality.com. E Audit Services, para fazer auditoria no teu condomínio, uma consultoria na tua empresa, fala com o Edson lá, chama ele lá no 993-277652. Mas enfim, vamos deixar de papo, vamos conversar, tá? Hoje o assunto é abuso sexual. Eu vou passar agora para Daiane Justo, já está aparecendo aí na tela aí. Boa noite, Daiane, tudo bom? Boa noite, tudo bom? É um prazer estar aqui de volta, né? Hoje falando sobre abuso sexual, esse tema então relevante e que está muito em pauta, né? Um dos motivos que você teve aqui a semana retrasada, isso, no programa da Nazaré Benites, teve uma grande repercussão, foi muito bom aquilo ali. E é um assunto que eu gosto de falar porque a gente precisa mostrar, precisa alertar os pais. Às vezes a gente está num contexto tão rápido assim que a gente esquece, né? Situações básicas, né? Eu vou pegar um textinho aqui que diz bem assim:
Abuso sexual é toda forma de relação ou jogo sexual entre adulto e uma criança ou adolescente com o objetivo de satisfação desse adulto e ou outros adultos. Pode acontecer por meio de ameaça física ou verbal ou por manipulação e sedução. Olha só, né? Quantas coisas tem que está relacionado na questão de abuso sexual, né? Sim, nessa parte sexual, né? Mas tem outros tipos de abusos também, né? Sim. Tem o abuso físico, o abuso verbal, o abuso psicológico. Mas daí nessa área do abuso sexual entra entre um adulto, né? Sim. Não é considerado abuso sexual quando é 2 crianças, né? Tá. E também tem a fase da inocência, que é antes dos 6 anos. Ok. São várias situações. O que seria, na forma de conceito, assim, tá? Me fala um pouquinho mais sobre essa questão de abuso sexual. Tu que és uma pessoa bem super qualificada para isso, né? A gente tenta, né, buscar conhecimento, então, para estar ajudando realmente a comunidade, ajudando as famílias, né, ajudando para que as pessoas possam estar orientando seus filhos e tirando eles, né, desses laços, dessas coisas, dessas situações de risco. Então é importante falar, é importante alertar, para que realmente os pais fiquem de olho nos filhos, para que os avós, né, os tios, as pessoas que realmente são tutores, que realmente se preocupam com essas crianças, está tirando eles desse local de risco, dessa vida de risco, né? Porque a criança, ela é para ser cuidada, para ser amparada. Então, o abuso, né, sexual infantil, ele é um fenômeno, não é um fenômeno recente, não é uma coisa recente, não é uma coisa que aconteceu agora. Isso já acontece há muito tempo. Inclusive, no norte, no nordeste, quem tinha a primeira relação sexual com a menina era o próprio pai, né? Pois é, tu comentaste isso e aquilo me chamou a atenção muito grande, né? Algo, entre aspas, né? É difícil falar isso, mas é entre 2 aspas, algo normal, né? Normal. Então, ele fazia essa iniciação sexual com a menina e muitas vezes também acontecia uma gravidez e aí acontecia alguns abortos também, tudo clandestinamente, tudo dentro de casa. E a mãe já sabia, né, já tinha convicção que isso iria acontecer e aí já ia preparando a filha para isso. Então, todo um contexto de mordaça familiar, né, de compartilhamento, de concordância familiar, né, e isso acontecia dentro das 4 paredes, dentro das famílias. A mãe já ia dando consentimento, olha só. Isso. Então, o abuso sexual infantil, né, é um fenômeno já de muito tempo, né? Registros históricos apontam desde a negação da existência do contato sexual entre adultos e crianças até a aceitação desse contato, que é o que eu estou falando agora, né? Que tem aceitação já do contato. A mãe sabe que o padrasto vai fazer isso com o filho. Tem até um caso, né, bem antigo, assim, de um paciente, logo que eu iniciei, que a mãe consentia isso, porque da criança fazer sexo oral no padrasto, porque ele era o mantenedor da casa. E a mãe, como não trabalhava fora, enfim, aquele contexto, né, de miséria, de pobreza. Então fazia o pai isso. É o dono da casa, isso. Ele está colocando dinheiro ali para dentro, isso. Eu vou ficar submissa a ele. E aí acabava submetendo a própria filha a fazer isso. Que coisa. E até esse caso, assim, era uma aluna minha, e aí eu consegui, né, fazer um trabalho com ela, enfim, mas assim, a gente sai com o coração na mão, né, porque a gente não faz o trabalho completo, enfim, né, porque sabe que a criança continua naquele contexto. Ela vai continuar, todos os dias ela vai ter que entrar naquele contexto familiar, vai sair, vai se alimentar, e a gente não consegue tirar a criança dali. Denúncias são feitas, mas o abusador, ele não sai da casa. Eu acredito que deveria, né, ter uma lei, né, eu até falei esses tempos, né, estava conversando com o pessoal, que se eu fosse alguma coisa dessa área, né, jurídica, ou dessa área governamental, né, eu faria uma lei que quem tivesse que sair na hora é o abusador. Eles tiram a criança. E aí a criança vai o quê? Para esses lugares, né? Onde lá ela também fica numa situação de risco. Então, mais vulnerável ainda. Mais vulnerável. Então ela não é tirada de uma situação de vulnerabilidade, ela continua.
sendo vulnerável a tudo isso. Tu sabe que eu estava lendo uma reportagem esses dias de fazer política pública e das 26 federações mais o Distrito Federal, 4 não entregam os dados, não tem a coleta de dados. Tá? Então, o que ocorre? Poxa, como é que eu vou conseguir fazer uma política pública em cima disso? E dessas outras 24, 25, né, o registro está ali. Houve um abuso. Quem foi? Muitas vezes na ocorrência policial não tem o nome da pessoa, não tem o nome da criança, não tem o nome do pai. Então como é que tu vai fazer uma política pública em cima disso, se tu não sabe se isso aí está... Exemplificar, né? Por favor. Se ocorreu na escola, né? Com professores, né? Se ocorreu com familiares, tios, né? Está ocorrendo dentro de casa, com vizinhos. Tu não consegue tratar o mal pela raiz. E a minha percepção é que eles realmente não vão a fundo, não têm o interesse de saber quem é, de punir. E aí acaba a criança, né, sendo tirada do laço ali de família e ficando numa situação de vulnerabilidade. E às vezes é tirado, né, da escola, indo para outra escola, enfim. A criança continua nessa vulnerabilidade. Tá, me diz uma coisa, o que a gente pode alertar os pais? Hoje a gente está nessa tal correria que eu sou um pouquinho contra, né? A gente estava conversando nos bastidores ali, tu disse, eu viajo bastante, tenho minhas palestras, né? E aí eu tenho filhos pequenos, né? E tu tens esse grande cuidado com isso. Perfeito. Sim. Mas mesmo no teu cotidiano, na tua correria, tu não deixa isso em vão. Não. Né? Mas, na verdade, a minha preocupação maior é no emocional deles, porque eles não ficam, de maneira nenhuma, numa situação de vulnerabilidade, né? Sim, mas o que eu quero dizer é que hoje é uma desculpa, né? O meu tempo, a minha correria. Então, tu tens esse propósito, tu tens essa preocupação, né? Por que eu estou te falando dessa forma? Porque eu chego em casa, eu vou ter que daqui a pouco ler um e-mail, eu vou ter que ler um livro, vou ter que fazer alguma coisa, continuar meu trabalho de casa, do serviço em casa. E eu não presto atenção para o meu filho. O que sinais, né, tu conhece, o que são sinais que eu possa me alertar? Diz, opa, está ocorrendo algo de diferente com meu filho, está ocorrendo algo de diferente com meu sobrinho, ou algo semelhante assim. O que tu pode... marcar como tópicos assim? O que acontece hoje em dia, quando acontece algo desse tipo, os pais só percebem quando a criança começa a ter picos de ansiedade, quando eles estão tendo algum trauma, ou não consegue dormir, ou tem pesadelos, ou então tem alguns gatilhos que eles surtam e aí os pais vão procurar ajuda. Por quê? Por causa das redes sociais, por causa dos celulares, né, o smartphone, enfim, toda essa rede que abriu, né? Tá. E aí, então, o que acontece? Hoje os pais, eles realmente trabalham muito e quando estão em casa, eles não estão olhando para o filho, não estão brincando com o filho, não estão percebendo o que está acontecendo. E aí, então, quando acontece o surto, quando acontece picos de ansiedade, aí eles vão procurar ajuda. O que é, né, o alerta que eu falo para os pais? É realmente, quando chegar em casa, né, claro, quando tem pais, né, que são profissionais liberais, enfim, tem outras coisas né, que estão em pautas aí, e eles precisam responder alguns e-mails, eles precisam responder algumas coisas. Então, fica uns 10 minutos ali respondendo os e-mails, respondendo o WhatsApp, né, dando uma olhadinha ali no que precisa olhar nas redes sociais, e aí desliga realmente, porque se você deixar ligado, ele vai ficar pitando, ou você vai ficar na curiosidade, e aí você vai perder o que é mais importante, que é olhar para o seu filho, que é brincar com o seu filho. Tratar com mais foco. Exatamente. E ver se tem algo que não está adequado para a idade dele, ver se tem algo errado realmente. Porque se você não observar, se você não tiver essa intimidade com o seu filho, você não vai conseguir perceber se tem alguém o tocando, se tem alguém fazendo algo que é indevido com o seu filho, e o conversar com a criança. A criança de até os 5 anos, ela costuma contar o seu dia a dia. E ela conta com uma inocência muito grande. Então, aí, nessa inocência, você consegue perceber, porque ela vai falar, eu fui ao banheiro, meu coleguinha me tocou, eu fui ao banheiro e tinha alguém diferente lá e fez isso comigo. E aí, então, qual é a orientação para os pais?
É procurar colher o que a criança está falando. Tem uma paciente minha, que ela é uma senhora, uma avó, e ela foi muito sábia, porque quando ele foi tocado, foi no escuro. Então, o que ficou na cabeça dele? Que tudo que é no escuro é feio, é ruim, e ele começou a ter medo do escuro, enfim. E aí, o que ela fez? Ele não contava para ninguém. Não falava para a mãe, não falava para ninguém, e algo errado começou a acontecer nele. Porque ele começou a ir para os cantos e querer se tocar, começou a se tocar. Porque a criança, ela sente prazer no toque, até então ela não sabe se aquilo é certo, se aquilo é errado, e isso mistura muito sentimentos dentro dela. Até porque ela está no momento de se conhecer. Se conhecer. São coisas novas. Sim. Ok. E aí, então, ela foi, escureceu todo o quarto e colocou um edredom e foi brincar no escuro com ele. E aí ele, vó, eu tenho uma coisa para te contar. Aquela barraquinha, fizeram a barraquinha. Isso, fizeram a barraquinha. E ela foi muito sábia, né? E ela começou a conversar com ele. Então, conta, no escuro a gente pode contar, ninguém está nos olhando. E ela foi entrando na fala, né? E aí ele contou, né, que tinha sido tocado indevidamente por ele tinha 5 anos e o menino tinha 16, era um primo, né? Como os pais eram separados, ele foi ficar um tempo na casa do pai, e aí o pai saiu para jogar futebol, deixou o filho com esse primo cuidando. Tá. E aí ele foi abusado, né? Só não chegou até a penetração. Ok. Mas houve o abuso. E aí a avó era muito presente, muito mais do que a mãe. E a avó conseguiu perceber que tinha algo diferente. E aí começou a alertar a mãe. E aí a mãe diz, não, mas não tem nada. Sabe a procrastinação? Deixa assim, porque se eu descobrir eu vou ter que fazer algo, então é melhor eu deixar assim. E aí o deixar assim cria um adulto totalmente inseguro, totalmente revoltado. Às vezes a gente vê os adolescentes com uma revolta tremenda, com vontade de matar meio mundo. Você vai chamar para uma conversa, você vai fazer uma terapia, você vai achar a raiz ali. Aquela regressão, né? Retrospectiva, ver onde é que nasceu tudo isso, né? A gente não pode ficar tratando, a gente tem que tratar a causa realmente, não pode ficar tratando só os sintomas. Né? Tu falaste em gatilho, né? O que seria um gatilho, assim, uma coisa que daqui a pouco o pai desapercebido, a mãe desapercebido, acha que é normal, mas tu com a tua propriedade, tu sabe que não é normal. O que seria isso? O filho se tocar, né, na idade indevida, até tem alguns casos que eles têm curiosidade e tal, mas ele ficar se tocando e sentindo prazer ali sozinho, ou então assim, passou uma cena, né, e a criança fitou ali naquela cena, não é uma coisa que ela achou normal, ela fica fitada naquela cena e começa só a querer olhar cenas assim, ela já está viciada em pornografia muitas vezes. Muitas vezes a internet liberada, né, que nem eu contei outro caso de uma mãe que fazia 2 anos que não olhava o celular da filha. Pois é, você foi muito boa, né? Então, não, e o detalhe, eu comentei com a minha esposa isso. Detalhe, a menina tinha 8 anos, né? Quando ganhou o celular, sim. Ela ganhou o celular com 8 anos e olha o que é o alerta, né? Ela ganhou o celular com 8 anos e a mãe durante 2 anos não mexeu no celular dela. Não mexeu no celular dela. Aí ela foi até o teu consultório e disse, olha, dá um jeito aí porque eu não consigo. Normalmente é assim, né? Normalmente é assim. Porque aí já sai, né, do que os pais entendem, eles não conseguem, quando eles vão pedir ajuda, eles estão pedindo um socorro. Tem pais que entram lá no consultório chorando, desesperado. Por quê? Porque não imaginava realmente. Mas ela é tão calada, ela é tão quietinha. Isso para eles é bom, porque daí se a criança é calada, se o adolescente é calado, isso para eles é um presente. Nossa, meu filho é comportado, ele é calado, ele não fala com ninguém, ele não responde, ele não incomoda. E os nossos filhos, eles precisam responder os estímulos da idade. Né? A criança é bem agitada, ela dá trabalho, com certeza. Tu vai ter que correr, tu vai ter que brincar, tu vai ter que... Mas ela está sendo saudável, ela está sendo criança. Se você dá um smartphone para ela, ela vai ficar realmente ali intertida naquele mundo da internet. E a criança, né, o Google está aí. Você coloca uma palavra, ela aprende a escrever, coloca a palavra sexo, vai aparecer N coisas que não é para a idade dela. Que ela não está apta para isso. Então, nós, os pais, somos responsáveis pelo que eles estão olhando. Tu cuidar o que ele tá fazendo ali. E as pessoas dizem, mas é que aquela tela ali chama atenção. Pode ser uma tela monocromática, as antigas, né? Vai chamar atenção. É luminoso, é brilhoso. Qualquer um. A gente, quando nasceu o computador, a gente já ficava deslumbrado com aquilo. Né? Aquela tela verde, depois veio a pretinha, a cinza.
Tu imagina hoje uma tela colorida, tá? Tanto é que agora nasceu o Google Kids, né? Então, para tu poder ver os vídeos e tudo ali. E isso é um alerta que as pessoas, entrega o celular para eles ali. Eu tive um caso que eu fui jantar com a minha esposa, né? Eu acho que eu comentei contigo, mas o pai estava sentado no celular, com o celular, a mãe na frente dele com o celular, e a bebê tinha no máximo 1 ano e 2 meses, e estava com o tablet na frente ali. Hoje as crianças só comem com tablet, só comem com, sabe? Não sente nem o prazer da comida, né? Aquilo ali era para ser uma relação, né? Um extra, né? Sim. Da família. Não, cada um no seu celular ali. Eu fico pensando, tem tanta produção assim, tanto trabalho assim para fazer. Não, né? É que, na verdade, realmente, então, se dá o trabalho de querer curtir o filho, de estar com ele, de Porque ver. é difícil, né? Isso. Ter filho é difícil, né? Às vezes as pessoas querem ser, né? Eu quero ser pai, mas não quero me dar o trabalho de criar. Teve o outdoor aquele polêmico, né? Se não tiver capacidade, não... Mas é mais ou menos isso, né? Eu às vezes costumo dizer, né? Podia passar por como é que se diz? Aquela prova que a gente faz para saber a profissão, teste vocacional. Teste vocacional para ver se pode ser pais ou não. Dá para entrar no contexto ali. Mas vamos lá. Vamos seguir nossa pauta aqui. Programas de desenvolvimento contra isso. Existe alguma coisa? Existe. Eu falei de política pública, né? Mas existe alguma coisa em cima disso? Existem sim. Inclusive, até no município onde eu dou aula, né, que é São Leopoldo, porque eu também sou pedagoga, né? E lá eles têm também um trabalho que é focado na orientação para os pais, né, nessa orientação do abuso sexual. E também tem casos também que a criança já foi abusada, e aí os pais se deparam, né, com aquela situação, não sabem o que vai fazer para reabilitar a criança, para tirar ela do transtorno. E aí, então, tem essa parte toda psicológica que é acolhida à criança. Então, está se abrindo isso, mas eu acredito também que as políticas públicas tinham que ser feitas de intervenção, não já quando acontece, né? Porque aí já tem que ser remediado, né? O que tu diz como intervenção, assim? Nós temos essa orientação desde o início com as crianças. Tá. Né? Os professores têm uma qualificação para isso, eles darem cursos sobre isso, porque nem todo professor ele tem a psicologia, ele tem terapia de casais e família, então eles precisam, né, fazer uma capacitação para isso. Okay. E muitas vezes as capacitações ficam só em reuniões de professores, então fazer focado a isso, para que eles possam, então, estar sendo orientados, saber como orientar, porque acontece muitos casos na sala de aula, deparam-se muitos casos para os professores. E aí o que acontece? Eles chamam só o conselho tutelar, e aí o conselho tutelar muitas vezes só encaminha para abrigos, ou tira dali, ou, né, faz uma investigação muito superficial. E às vezes não aconteceu ainda o abuso, mas a criança está ali, né, sendo assediada por isso. Tá. E a criança, o quê? Ela conta o quê? Para quem? Para a professora. Por quê? Porque ela fica mais tempo com a professora dá atenção para ela, e aí ela se sente o quê? Acolhida e segura. A criança precisa ser acolhida e segura. E muitas vezes os pais não dão essa acolhida e essa segurança. Olha só que alerta. Porque às vezes os pais, o quê? Que eles fazem? Será que não foi tu, né? Que a menina tá lá com 10, 11 anos, começa a criar corpo, começa, né, já... desabrochar o corpo, e aí a criança fica lá, mas ela continua sendo criança, ela é uma criança. Sim, aí o pai, por ser o homem, joga para a mãe essa responsabilidade de ensinar, digamos assim, o caminho correto. Eu que deixar um alerta também para os pais que estão me ouvindo. Tem pais que costumam pegar a criança no colo, né, até 5, 6, 7 anos, 8 anos, brincam, saem com ela, minha princesa, aí ela começa a criar corpo, eles parecem que fica uma barreira, um gatilho dentro deles, que eles simplesmente não chegam mais perto da filha. Ela continua sendo sua filha, você precisa continuar chamando ela de princesa, saindo com ela, de mão dada, dando realmente o carinho para ela. Por quê? Porque se o pai não fizer isso, outras pessoas na rua farão, não é? Porque ela vai sentir aquela carência. Mas o que aconteceu comigo de errado? Que o meu pai não chega mais perto de mim, que ele não me dá mais um cheiro, não me beija, né? Aqueles pais que são pais de verdade, né? A gente está falando... E está com título de carinho, né? Exatamente, de carinho, né? Então, e aí a adolescente, né, enfim, começa a se sentir rejeitada. Algo de errado começou a acontecer, né, dentro de mim. E aí muitas vezes elas vão
Isso é uma outra parte, né? Mas vão para a ansiedade da comida, começam a comer, ou começa a borderline, se cortar, né? Enfim, pela rejeição. A tal da baleia azul, né? Isso. Que coisa, né? Até eu não gosto nem de falar muito na forma de chamar atenção. Para as crianças não. E por que leva isso aos pais? O pai, principalmente, seria isso? Normalmente seria o pai? Normalmente é o pai, né? Porque a mãe daí, ela está criando o corpo, né? A mãe fica masculino, ali. feminino, seria isso? Isso, é a questão do corpo mesmo. Acha, assim, uma questão de respeito. Nossa, eu não vou chegar mais tão perto dela, porque ela está criando o corpo. De repente, se eu abraçar, né? Ela vai se sentir mal, alguma coisa assim. Não, mas continua tendo o carinho de pai com a filha, né? E também respeitar isso dela, esse momento que ela está vivendo, conseguir conversar com ela sobre isso. Eu lembro que quando eu menstruei, a minha mãe estava ganhando meu irmão. Nós somos 11 anos, tinha 11 anos, somos 11 anos de diferença do meu irmão mais novo. E o meu pai teve que explicar, porque eu menstruei e ela estava no hospital. E aí ele explicou tudo para mim. Né? Eu já sabia porque minha mãe conversava muito, né? Minha família, graças a Deus, muito aberta, assim, de conversar. Mas o pai foi um paizão, assim, ele conversou normal, foi, né? Comprou o que tinha que comprar lá e conversou e foi tudo muito tranquilo. Né? E aí quando a mãe chegou do hospital, né, com meu irmão, a gente contou para ela, foi muito divertido isso, e ele fez de uma forma que não ficou agressivo, né? Não ficou invasivo, e foi muito natural. Então, ele sabia que ele era meu pai, né? E muitas vezes os pais não sabem a sua identidade como pai. Né? Que eu vou tá sendo abusivo se eu abraçar, eu vou estar sendo abusivo, mas por quê? Né? Se você continua sendo pai, ela vai ter esse respeito como pai em você. Daqui a pouco até a conversa com a tua mãe já deveriam estar com uma conversa, né? O casal que tem bastante conversas do tipo, né? Essa afinidade vai trazer um grande benefício. E que legal para ti que teve esse grande conforto com o teu pai, né? Sim. E justamente na primeira vez, né? Que coisa legal. E abrindo esse gancho aí, já vou aproveitar. E o meu pai, ele sempre... ele teve uma vida muito... ele foi muito vulnerável a tudo isso. Porque ele tinha... meu pai é descendente de judeu. Tá. E quando meu avô morreu, ele tinha 7 anos de idade. Ele era o mais novo, caçula. Certo. E aí a minha avó vendeu o meu pai e os 2 irmãos pro pessoal que era ali, fazendeiros. Então, vendeu a fazenda e deixou os filhos como escravos, né? Sim. Para ajudar ali. E aí ela foi embora. Mais ou menos normal antigamente. Isso. E ela foi embora, porque disse que não ia sofrer com os filhos, que ela não nasceu para cuidar dos filhos. Enfim, foi viver a vida dela, foi para outro lugar, para São Paulo, enfim. E eles ficaram ali. E o meu pai, como tinha 7 anos, ele apanhava muito, né? Porque ele era o menor, daí não tinha muita produtividade, era muito pequeno. E aí ele começou a fugir, viveu a vida dele fugindo. Fugia de orfanato, fugia da casa das pessoas, ele vivia fugindo. E aí ele conheceu a minha mãe, ele tinha 21 anos. E ele se tornou um pai super protetor. Daqueles que conversava com a gente muito cedo sobre isso. Era a história de vida dele. Era a história de vida dele. Ou a pessoa fica vulnerável, né? Deixa os filhos fazer, ou se torna superprotetor. Mas essa superproteção dele, como ele tinha uma vivência, ele sabia conversar sobre isso. Então, eu lembro sempre, desde que eu tinha 3, 4 anos, ele dizia, não senta em colo de vô, não senta em colo de tio. E eu sempre ficava, nossa, mas meu pai é muito desconfiado, né? Nossa, todo mundo vai querer fazer alguma coisa. Não sabia da história dele. Não sabia. E assim, eu não sabia também que as pessoas poderiam fazer alguma coisa desse tipo, porque eu ainda era muito criança. E ele estava sempre cuidando, orientando, qualquer coisa pode vir contar para o pai, vem gritando para o pai. Ele dizia bem assim que o pai sabe o que vai fazer. E nunca aconteceu nada. Quando eu tive 11 anos de idade, nós íamos ir para uma lagoa. E daí, na época, se enchia aquelas... Não era boia, mas era aquelas coisas de caminhão. Câmara de pneu. Isso. Daí ele disse, vai ali na borracharia
e pede para ele encher. E era num domingo. E como era vizinho, era do outro lado da rua, né? Era domingo, mas ele enchia e tal. Cheguei lá, bati e tal. E aí veio o filho do menino, desse homem, era um menino. Eu tinha 10 para 11 anos e ele devia de ter uns 18 anos, mais ou menos. E aí o meu pai sempre dizia assim, quando alguém fechar uma porta, não deixa fechar a outra, chuta as pernas e sai correndo. Ele orientava muito isso. Isso era muito nítido na minha cabeça. E aí ele pediu... Uma forma de ficar trancada no espaço. Isso, para mim não ficar trancada. E aí eu fui até ele, né, até o rapaz, e ele entrou nesse local, e daí ele disse, Daiane, entra aqui para segurar a boia. E aí eu fui, quando ele trancou a porta, o que aconteceu? O gatilho em mim, né? Chuta as pernas e sai correndo. E aí veio o gatilho. Quando ele foi para fechar a outra porta, que daí eu vi o olhar dele, o que eu fiz? Eu chutei as pernas dele e fui gritando até o meu pai. Atravessei a rua gritando e cheguei na frente do meu pai. Mas então, foi instruída para isso. Isso, então estava no meu subconsciente. E hoje os pais não falam isso, né? Então meu pai me livrou do quê? De um abuso sexual, de um estupro. Da maneira que ele aprendeu, ele passou para mim. Né? Talvez não seria a maneira mais correta, mas ele me livrou disso. Né? Se a gente pudesse livrar, né? Enfim, tu foi instruída dessa forma. Deixa eu te perguntar, maus tratos de criança e adolescente. Tem muitos pais, assim, né? Que eles usam muito o castigo, né? Ainda. Mas o castigo não aquela da criança sentar para pensar. É o castigo físico mesmo, de apanhar, Então, tinha épocas atrás que esses pais, né, eles ficavam o quê? De joelho no milho, né? No milho. E aí o quê? Eles trazem essa cultura até hoje. Tem muitos que não botam mais no milho, mas faz alguma forma de a criança sentir dor. A criança pode sentir alguma, né? Você pode pegar ela mais firme, você pode falar com ela mais firme, sim, mas a criança não precisa sentir dor para que ela possa aprender algo. Né? A dor, ela não é para, no caso, criar trauma na criança. É para ter um alerta somente para que ela venha pensar. E quando você for falar com uma criança, se abaixe, fale na altura dela. E também muitos pais, né, batem saudavelmente com uma vara, enfim, mas não explicam nem por que a criança está apanhando. Eu costumo dizer, aquela camaçada de cinta, né, sexta-feira, e aí, segunda-feira tu fez isso, na terça tu fez aquilo, a tua tia veio aqui, tu fez isso, da quarta... A criança nem lembra mais daquilo, ou seja, tu não educou ela durante toda a semana, e aí chegou no final de semana que tu já tá com o teu tonel transbordando, aí tu vem e descarrega, mas descarrega mesmo. Em cima E as tuas frustrações juntos. As tuas frustrações juntos. Né? Outra coisa que eu costumo dizer muito, isso me perdoe, tá? Mas criança correndo em restaurante. Poxa, é um momento familiar, sabe? Então o que ocorre? E aí o pai vem, a mãe vem e faz aquela chama atenção. Nota-se que tu não faz isso durante a semana. Não tem autoridade sobre a criança. Nota-se que ele não sabe ele nunca vai responder teu comando ali, porque ele não está acostumado com aquele comando. E aí lá na rua, na frente de todo mundo, sabe? Não vai funcionar. Não vai funcionar. E é a mesma situação, né? Vai deixando. Vai procrastinando, né? Vai deixando para depois. Então, a criança fez algo, conversa com ela. O que poderia... Sempre, óbvio, né? A conversa acima de tudo, a gente sabe disso. Mas, tipo, naquele momento, conversar... A exemplo que teu pai fez contigo, né? Conversou ali, não deixou para depois. Quando a tua mãe vir do hospital... Não tem como, né? Não tem como. E aquele momento é um momento, né? Às vezes é um momento de tu poder passar um sermão, uma lição, né? Mas tem pais que gostam de fazer isso publicamente, né? Expor a criança, abuso verbal, no caso, na frente das pessoas. Sempre quando a criança tem que ser chamada a atenção é no secreto, né? Você tem que falar com ela lá no quarto dela, conversar na sala da sua casa, mas não é em público, porque isso causa um trauma emocional na criança. Vai retrair, ela vai ficar revoltada. Então, às vezes o pai não faz nunca isso em casa. E aí, publicamente, ele quer mostrar autoridade na frente das pessoas. Nossa, mas gritou comigo. Nossa, mas fez algo que me desafiou. E daí está sendo desafiado o ego dele.
na verdade. E aí ele quer impor autoridade na frente de todo mundo, mas a criança não respeita aquela autoridade porque isso não é acontecido. Não acontece em casa. Então, o que você faz? Eu vou falar com você em casa, quando nós chegar, nós vamos conversar. E deixa a criança, né? Ok. E aí, quando chega em casa, o que acontece? Muitas vezes o pai esquece. Uhum. Né? Esquece daquilo ali. E aí a criança, o que ela faz? A criança é muito inteligente, muito esperta. Eu vou fazer de novo, porque ele mentiu para mim. Ele disse que ia fazer e não fez. Ele disse que ia conversar comigo. E muitas vezes a criança quer chamar a atenção, porque realmente ela quer uma conversa. Realmente ela quer um olhar para ela. E é nesse momento que a criança está chamando a atenção que ela quer esse olhar para ela. Eu vou te contar um caso, é engraçado. Eu não vou citar nomes, tá? Ocorreu comigo. E aí ele disse assim... Não é que ele disse, não, tu não me castiga, repreende. Era um sobrinho pequenininho, e aí disse, tu não me repreende, pode me repreender. Então, poxa, ali, né, tá explícito. Pedindo socorro, né? Que ele me põe nos trilhos, digamos assim. A gente vê até nas escolas, assim, as crianças pedindo limite, porque não há limite para eles. Eles podem trocar a noite pelo dia, eles podem olhar a televisão até a hora que quiser, ficar no smartphone até a hora que quiser, então eles pedem um limite. E o limite é saudável, a criança precisa de rotina, ela precisa de limite, ter horário para dormir, horário para acordar. Horário, né? Horário. Me dá um segundinho só, eu tenho que mandar um alô para Morgana Cristina Laufer, está nos assistindo lá em Campo Bom. Ana Maria Maurman, querida Ana, lá em Porto Alegre. Suzana Rippel, a esposa. Nazaré Benites, Dona Nazaré. Um beijo para Dona Nazaré. Tema relevante, parabéns, doutora Daiane Justo, é 1000. Né? Ela é tua seguidora, né? Digamos assim. O Fernando está aqui. O Patrício, tem várias pessoas aqui. Vamos lá, voltando. Eu costumo dizer, tu falaste de horário, né? E na forma de exemplificar, a gente tem horário para se acordar, a gente tem horário para pegar o ônibus, tem horário para chegar na escola, tem horário para merenda, tem horário para sair da escola. Só isso, se tu começar a exemplificar com teu filho, tu já vai conseguir colocar regras para ele, né? Diz, olha, filho, tu tens o horário para o recreio, não tem? Então agora é o horário para a gente desligar o telefone, agora é o horário para a gente conversar, agora é o horário para nós jantar, aquele telefone em cima da mesa na hora da janta, quando estão todos na mesa, né? Ainda tem que fazer esse alerta, né? A mesa é muito importante, né? Hoje em dia os pais não fazem isso mais, né? Eles não se conectam mais como família na hora da mesa. E no horário da mesa é o horário que vocês podem conversar de várias coisas. Você vai ver se tem algum sinal no teu filho que alguma coisa está errada. Porque uma mãe, quando ela é presente, um pai, quando ela é presente, se o filho, a maneira que ele entrou dentro de casa, você já sabe que tem algo de errado. Né? Até no pisar da minha filha, eu disse, o que aconteceu? Vai lá, não quero falar e tal. E depois você vai... Né, e ela vai falando, vai contando o que aconteceu. Então, muitas vezes, é olhar mesmo, é ficar junto na mesa, é conversar, fazer, né, na hora da refeição, fazer umas perguntas para a criança, para o adolescente. Nessa área, mais é no adolescente, né, que pega mais, que eles não querem mais comer junto, jantar junto, enfim. Careta. Mas, muito careta isso, vai pro quarto e tem pais que só entregam lá o prato então tá compartilhando isso, né? Tá compactuando, na verdade, com isso. Sim. Então é trazer pra mesa novamente. A produção colocou ali que era negligência dos pais. Esse seria um dos pontos que seria uma negligência dos pais, essa forma hoje de a gente, além da não conversa, além das refeições não serem mais na mesa, o que mais tu poderia citar em cima disso? Assim, na verdade, muitos casos de abuso é negligência dos pais, né? Por quê? Porque eu nunca orientei pro meu filho que alguém podia tocar nele indevidamente. Certo. Nunca falei com meus filhos sobre isso. Então ele fica o quê? Vulnerável. Vou para casa de um amiguinho, né? E outra vulnerabilidade que os pais deixam, uma negligência, é deixar posar na casa de alguém que ele não conhece. Ainda conhecendo, lá na minha casa, eu não deixo meus filhos posar na casa de ninguém, só da minha sogra e do meu pai. Ok. Então é uma coisa concordância minha e do meu esposo.
Né? Se alguém quiser, pode vir posar na nossa casa, mas eu não libero eles. Por quê? Porque está debaixo da minha cobertura ali, eu não sei o que acontece. Ah, mas eu conheço muito bem os pais, conheço, mas pode vir uma visita, né? Pode vir alguém. Então, eles são responsabilidades minha. E eu tenho que protegê-los. Então, o que acontece? Os pais tornam negligente quando eles não orientam eles, quando eles deixam posar fora, quando eles saem, deixam com alguém que eles mal conhecem, ou então contratam uma babá que eles mal conhecem para ficar com a criança ali. E a criança fica totalmente desprotegida, e é nesses casos que acontece o abuso sexual. Ah, deixa com um tio lá que é muito querido. O tio é muito querido, dá muito doce para a criança. Ele nem gosta de conversar com os adultos, ele fica mais com as crianças. É um sorriso sarcástico aqui, me desculpa, mas é um sorriso sarcástico, né? Porque não dá nem para explicitar, né? Falar. O pedófilo, ele tá sempre com muitas balas no bolso. Ele tem muitas balas, muito bombom, muita coisa assim que a criança gosta. Ele vive cheio de coisas, de atrativos para atrair a atenção da criança. Né? Então, tudo isso é alerta para os pais. Os pais têm que orientar, não pega nada de ninguém. Enfim, né? Porque a criança... Aí já dá para começar a citar que já começa a ser o assédio, né? Já começa a ser o assédio. Tá. Então, tem até alguns videozinhos que vocês podem pegar no YouTube, na internet, né? No YouTube, sobre como falar sobre abuso sexual com a sua criança lá de 3, 4 anos, porque daí é de maneira lúdica ali. E ali é muita ludicidade mesmo, assim, com desenhos, com musical, porque a criança é muito musical para ela poder entender. Então, não mostre só uma vez, mostre várias vezes, porque tem que ser repetitivo, isso é pedagógico para a criança aprender, para ficar no subconsciente dela mesmo. E sempre fazer com que o seu lar, a sua casa, seja um lar de acolhimento, onde o seu filho possa falar tudo para você. É o conforto dele. O conforto dele. Eu vou chegar em casa, é o meu divã, eu vou colocar. É o porto seguro mesmo. Seu porto seguro. Nunca julgue, né? Você está mentindo. Palavras pejorativas para a criança, né? Para o adolescente. Você está mentindo, isso não é verdade. Primeiro, realmente se certifique acolha essa fala da criança. Qual é a função quando nós falamos? Que nós queremos ser o quê? Ouvidos. Né? E muitas vezes os pais não querem ouvir o seu filho. E aí é que tu disse, né? Tu tá mentindo, tu joga para outra pessoa. Foi você que se ofereceu, não é assim. Né? Ah, mãe, eu tenho medo daquele tio, ele me olha tão diferente. É um olhar tão diferente. Ah, mas também você fica, de repente, provocando, botando alguma roupa provocante, enfim. E a criança nem sabe o que é aquela roupa provocante, né? E quem despertaria esse olhar para essa criança é alguém que realmente não tem um distúrbio emocional, né? Equilibrado. Né? O que vai despertar uma criança de 8, 9 anos, 10 anos, vai despertar o desejo dele, porque alguma coisa está errada, não com a criança, com certeza. Sim, a faixa etária dela para outras ações, né? Outras ações. E não para essa questão de sexo. Sim. Eu estava vendo aqui, usado sempre uma gratificação, né? Tem uns textos aqui que a gente colocou aqui. Então, essa pessoa, quando ela é muito legal, chama atenção. Chama atenção. Então, fica esse alerta, né? Diz, o cara que gente fina. Muito bacana. Adora, é sempre prestativo para tudo. Sim, se ofereceu para ficar com minhas crianças. Olha só que interessante. Claro que a gente sabe que existe, sim, essa pessoa. Sim, né? sim. Mas o que a gente está querendo colocar? Que, acima de tudo, tu primeiro bote um pé atrás e vá ter informações dessa pessoa. Quem é essa pessoa? A criança não vai tirar informação, mas tem que ser o adulto. Exatamente. Então, tu vê o histórico dele, se ele já teve, conversar com algum vizinho, algum parente, alguma coisa, saber quem é essa pessoa. Existe aquela pessoa boa? Sim, existe. Existe aquele vovô, aquele bisavô que está ali brincando com o filho, com o neto? Com certeza existe. Sim. Né? Mas a gente precisa, sim, fazer esse alerta para saber o que é a forma que aquilo ali está ocorrendo, né? Sim. Inclusive, agora foi no início de janeiro, eu fui prestar alguns serviços, assim, num alojamento, num acampamento de crianças e adolescentes. E aí, eles fizeram um recrutamento interno, e aí
me colocaram numa sala e aí tinha uns questionários para responder. E no questionário fazia algumas perguntas assim: você já teve interesse, se sentiu atraído por alguma criança? Então, assim, tem todo um cuidado, eles tiveram todo um cuidado para não colocar as crianças em risco. Eu achei maravilhoso, ganharam meu coração. Pode assim, citar né? o nome deles? Sim, é da Jocum, né? É Jovens com uma Missão. Certo. King Kids é o nome. Ok. Então, e eles fazem 10 dias, eles pegam as crianças, né? Ficam com elas, fazendo trabalhos pedagógicos, eles levam para Gramado, levam para Gramado aqui no Rio Grande do Sul, né? No caso, porque foi aqui esse acampamento. E aí, algumas pessoas se oferecem para trabalhar voluntariamente. Tá. Né, como obreiros, assim, vão lá para trabalhar. E aí tem todo esse questionamento. Né? Eu achei o máximo o questionário. E ali perguntava várias coisas. Você já teve envolvimento? Você já foi pedófilo? Você já, né, se sentiu atraído por criança? Você já tocou em alguma criança indevidamente? E aqui estava dizendo ali que era extremamente sigiloso, que eu não ia ser exposta. Enfim, né, para que realmente eles pudessem ter certeza de quem eles estão colocando ali para estar com as crianças, né? Sim, a mesma forma que a gente acabou de conversar agora, né? Que existe aquele vovô, que existe aquele vizinho legal. Foi feito um questionário para você que foi lá. Tu era voluntária, não? Voluntária, era voluntária. Né? Muito bem. Muito olha, show, tem né? que enaltecer, parabéns mesmo. E dar um respaldo para os pais, né? Sim. Os pais ficam mais confiantes, sabem quem é aquela instituição, como que está fazendo. Não é qualquer um que veio aqui e se colocou. Muito legal. Eu achei muito legal. Essa eu achei bem interessante. O que não é uma negligência, né, da entidade, no caso. Sim. Né? Parabéns. Me diz uma coisa, nós estamos já quase no final aqui, a hora passa rápido, né? Rápido, e o programa muito bom, legal. muito legal. O que tu poderia dizer, assim, que tu esquecemos de falar alguma coisa? Eu queria falar um pouco sobre o incesto, né? O que causa... Diga. O incesto, assim, ele é poderoso para destruir a mentalidade da criança, deixa ela com muitos traumas, né? Então é uma devastação, é maior do que as violências sexuais. Então são as que são incestuosas, né, contra a criança, porque o incesto se insere na constelação das emoções e dos conflitos familiares. Então não há nenhum estranho, né, que possa fugir. Não há uma casa para onde se possa escapar. Imagina uma criança que está sendo abusada por um pai, por um padrasto, por uma mãe. Então, ele não tem para onde fugir, ele não tem para onde correr. E a casa é simbolismo de proteção, de ajuda, de acolhimento. É onde eu posso, né, deitar no sofá e poder ser eu mesma. E às vezes as pessoas até falam na terapia, né? Quando eu chego, abro a porta da minha casa e eu tiro o meu sapato, eu sou eu mesma. Porque às vezes as pessoas, elas têm várias funções e às vezes meio que botam várias máscaras, né? Sou vendedora, mas eu não gosto de ser vendedora. Eu sou uma arquiteta, mas eu detesto fazer projetos. Ou eu estou trabalhando naquela empresa que eu detesto. Eu detesto aquela gente, detesto aquelas coisas. E então eu chego em casa e eu sou eu mesma. Né? Eu posso deitar no sofá e ser a Daiane. E a casa é o simbolismo de proteção. Imagina a criança não ter essa proteção. Ela sabe que o abusador vai estar 24 horas ali na casa. Ela não sabe qual o momento que ela vai ser atacada. Ela não tem um refúgio. Não tem um refúgio. Então, ela fica sempre ali na vulnerabilidade, achando que vai acontecer alguma coisa. E, às vezes, quando ela vai para a escola, é a fuga dela, né? Às vezes, as crianças que vão lá chamam muita atenção, né? Querem quebrar tudo dentro da sala de aula. Ou a criança não fala, fica o tempo todo calada. E muitas vezes também pode aumentar para pior, né? Porque ela vai ter o conforto de uma pessoa que daqui a pouco não está fazendo da forma correta, né? Digamos assim. Sim, e às vezes ela fica muito insegura e muito desconfiada de todos e de todo mundo que chega próximo dela. Então ela não vai abrir isso praticamente, muitas vezes ela não abre para ninguém. Tem adultos que chegam lá no consultório, olha, isso que eu vou te contar, eu não contei para ninguém.
E eu tô com 60 anos, 70 anos, enfim, vou contar agora. Imagina quanto tempo de dor. Passou uma vida inteira com aquilo ali, segurando com ela ali, né? Retendo tudo aquilo ali. Que é até um certo perigo, né? Porque daqui a pouco que bom que ela confessou para ti, né? Que bom que eles confessam, né? Dessa forma, mas daqui a pouco aquilo aí já virou um tonel que quando explodir... Quando eles confessam, quando eles conseguem falar, verbalizar, parece que eles conseguem se libertar, eles se libertam para a vida. Tá. Mas quanto tempo, né, sofrendo, quanto tempo com aquilo. E quando a gente tem um trauma, a gente vai almoçar no melhor restaurante, a gente não consegue usufruir da comida. Por quê? Porque a gente tem um trauma dentro da gente. Então, onde a gente for, estou numa praia linda, eu não consigo usufruir. Por quê? Porque o trauma está dentro de mim e automaticamente alguma coisa eu vou lembrar desse trauma. Minha esposa não pode ver coelho porque um tio pegou e matou o coelho lá e disse, esse aqui é aquele teu coelhinho, blá, blá, blá. Então ela nunca mais pode, sempre vai lembrar daquele coelho, né? Mas, enfim, o que mais tu queria falar? Era isso, sobre o incesto, né? Tá. Então, sobre o agressor, né? O agressor está sempre dentro de casa. E muitas vezes, a mãe sabe daquele acontecido, do que está acontecendo. Existe algum número para denúncia? O número é o tradicional? É o tradicional. O Disque 100 aquele, né? Isso, é o tradicional. Tá. E aí, assim, as Total pessoas... anonimato, é óbvio, né? Isso, a pessoa, é uma vizinha minha e tal, e eu não quero me identificar. Vai lá, denuncia mesmo, né? Nós, assim, dessa área da psicologia, a gente tem que denunciar também. Né? Chega um agressor, ele vai lá. Na verdade, eu só atendo depois que ele já passou pelo processo já, né, criminal, já passou por todo esse processo. Aí eu faço uma reabilitação. Certo. Mas antes, quando ele chega para confessar, eu já digo na hora, né? Eu vou ter que te denunciar. Pessoal, uma excelente conversa, muito bom, o papo roda, flui com essa pessoa aqui, é show de bola, gostei muito de conversar com ela, as portas estão abertas, quando tu precisar, pode vir aqui. Eu costumo sempre brincar, né? Vou te entregar a chave da rádio para tu entrar direto aqui, as portas estão sempre abertas. Mas a gente tem que terminar, a gente tem que entregar, agora vai o outro programa, tá? E me deixa tá no ar ali, né? As pessoas viram ali o teu telefone, teu Instagram, mas teu telefone não, quer passar teu telefone? Tu acha que não precisa? Pode? Posso então, passar. Vamos lá. Diga. Então, eu tenho um consultório em Sapucaia, e em alguns casos eu atendo em Canoas também. E o meu telefone, o WhatsApp, é 9920 16 154. 9920 16 154. E tem as redes sociais. Terapeuta Daiane Justo no Insta e tem a página no Face também, Terapeuta Daiane Justo. As redes sociais dela tá aparecendo na tela ali, né? Daiane Justo pelo Facebook, também pelo Instagram ali. É bem fácil, o nome dela ficou por completo nas redes ali. Não precisou botar Daiane Real, né? Sim. Real Daiane, ficou bem fácil aquilo ali. Tá ok? Pessoal, obrigado pela audiência, obrigado pela Daiane vir aqui, né? Obrigada se propôs a você. Vir aqui. E você tem algum assunto, quer falar alguma coisa? Entre em contato com a produção pra gente conversar, pra gente alavancar. É alguma coisa polêmica? Não tem problema algum. A gente vem aqui, a gente conversa, até porque esse assunto é delicado de conversar, né? E nada melhor que uma pessoa que tem propriedade para poder conversar. Sim. Isso é muito bom. Tá ok? Agora vocês fiquem com a programação local, tá? Que a gente vai se despedindo de vocês. Obrigado mais uma vez. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Tchau, tchau. Você está ouvindo as melhores aqui na Local Mais. Giro Notícias. A informação em destaque dos principais acontecimentos. Giro Notícias. News. A Procuradoria-Geral da República denunciou nesta segunda-feira o senador Ciro Nogueira, do Progressista do Piauí, ao Supremo Tribunal Federal, o STF. Na denúncia, a PGR pede ao STF que torne Ciro Nogueira réu pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro por supostamente ter recebido repasses da construtora Odebrecht. Desde que as investigações começaram,